O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. Jamais devemos nos esquecer, o choro pode durar uma noite, mas logo pela manhã a alegria vai surgir na tua vida. Quero pedir a Deus nessa manhã que a graça e a bênção dele estejam sobre você em todos os instantes da sua vida. Se porventura nessa noite você passou por lutas, dificuldades, mas que esse dia seja cheio de bênçãos e satisfação. Quero deixar com você também nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 8, verso 19, onde a Bíblia diz o seguinte: melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu refinado melhor que a prata escolhida. Provérbios, capítulo 8, o verso 19. O fruto que é produzido por uma conexão a Deus, resultado de uma vida de dependência do Senhor, tem muito mais valor diante de Deus do que qualquer prata ou bronze que possa existir na face dessa terra. É por isso que a cada dia nós somos desafiados a amá-lo, a segui-lo e viver uma vida de dependência no Senhor. Nós encontramos esse texto bíblico no livro de Provérbios, capítulo 8, o versículo 19. A cada dia nesse canal nós dedicamos as primeiras horas da manhã para estudarmos um capítulo da palavra do Senhor. Nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 40, o verso 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O salmo que nós estamos estudando nessa manhã é um salmo que nós podemos compreender claramente logo no primeiro versículo, que Davi expressava para Deus a alegria e a satisfação de Deus ter respondido a sua oração. Ele esperou pelo Senhor. A Bíblia não nos fala por quanto tempo Davi esperou no Senhor, mas a sua maior alegria foi pelo fato de ter esperado no Senhor. Como é satisfatório esperarmos no Senhor e celebrarmos as bênçãos de Deus. O Salmo 40 é um salmo de louvor e petição, mas acredito que nessa manhã eu e você, ao termos a palavra de Deus nas mãos, nós também podemos tirar as nossas próprias conclusões a respeito desse texto bíblico, porque é Deus falando conosco. Aproveita esse momento para abrir teu coração e contar para Deus quais são os teus anseios, quais são os teus temores, quais são as suas lutas, quais são as suas dificuldades, e depois espera, através do texto, Deus conversar com você, Deus responder a você falando como é que Ele vai agir, como é que Ele vai entrar com providências para solucionar os teus problemas. Tenho certeza que a tua vida, que a tua trajetória será ricamente abençoada pelo Senhor. O versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o texto é muito enfático em nos afirmar que Davi esperou confiantemente no Senhor. Davi perseverou em oração. Veja que muitas vezes, quando Deus está para abrir as janelas do céu, as portas do céu, para derramar as suas bênçãos sobre nós, nós desistimos, nós desanimamos, nós imaginamos que Deus não está nos ouvindo, que Deus não vai nos responder, e ao momento em que Deus estaria para derramar as suas bênçãos, nós deixamos de confiar e as bênçãos do Senhor não caem sobre a nossa vida. Mas Davi está falando que com ele foi diferente. Ele esperou confiantemente no Senhor. O tempo que Davi esperou para receber a bênção de Deus é indeterminado, mas o fato é que ele permaneceu firme esperando no seu Deus. O versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, ao certo o que Davi quer dizer, nós não conseguimos compreender. Mas o fato é que ele declara que Deus lhe livrou de um poço tremendal de lama. De repente ele estivesse falando de uma caverna muito profunda. De repente ele estivesse falando de fato de um poço onde nenhum ser humano conseguiria sair dali sozinho, mas ele consegue entender a razão pela qual do seu livramento se deu foi a mão do Eterno, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas. Nesta manhã, como o rei Davi, você teria condições de relembrar um momento em que você sentiu a mão de Deus se estender até você e te tirar de um poço de perdição, de um lugar que você jamais teria condições de sair sozinho. Se a tua mente te traz à memória alguma lembranças dessas, volta-se para Deus, agradece ao Senhor
reconhece que Ele é soberano, tenha certeza que Deus irá se agradar das suas expressões de gratidão. Quando nós paramos na nossa caminhada espiritual para relembrarmos as bênçãos de Deus sobre nós, a nossa fé se fortalece, nós somos reavivados, nós adquirimos mais confiança nas ações de Deus. Dessa forma, o nosso coração é cada vez mais fortalecido nas ações e na proteção do Senhor. As bênçãos que Davi tinha recebido do Senhor eram inúmeras. Ele não conseguia contar ao todo, mas o fato é que, ao se relembrar das ações de Deus em protegê-lo, ele cada vez mais se sentia amado pelo céu. O rei Davi, no verso 6, ele mesmo se pergunta como é que eu poderia agradecer a Deus por tantos feitos recebidos das mãos do Senhor. Davi, na verdade, queria ofertar para Deus uma oferta que pudesse satisfazer e representar para Deus tudo aquilo que o Senhor tinha feito para ele, mas ele não queria que essa oferta fosse um ato vazio, que não alcançasse o coração do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, Davi entendia uma coisa: para que a sua oferta pudesse alcançar o coração do seu Deus, essa oferta teria que ser real, ela teria que ser verdadeira, ela deveria ser sincera. Se fosse dessa forma, Deus a receberia. Não adianta oferecer para Deus uma oferta de gratidão que seja simplesmente porque a multidão está indo ou porque todas as outras pessoas já fizeram. Para que você não fique sem fazer essa ação, então você vai lá e faz esse tipo de oferta. Deus não aceita. Deus espera que quando nós ofertemos para Ele uma oferta de gratidão, essa oferta de fato seja um verdadeiro reconhecimento de toda a bondade, de toda a grandeza, a majestade de Deus sobre a nossa vida. Salmo capítulo 40, o versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Quando nós reconhecemos que Deus é soberano sobre nós, a nossa obediência é resultado de uma expressão de amor. Reconhecimento que tudo que recebemos foi porque Deus nos amou primeiro. Se Deus então nos amou primeiro, nós agora estamos comprometidos com Ele, com o objetivo de amá-lo, de obedecê-lo e de viver uma vida fiel ao Senhor. As nossas ações não é por uma obrigação, mas é por amor, é pelo reconhecimento, é pela compreensão do que nós já recebemos. Portanto, isso gera fidelidade no coração dos filhos do Senhor. Obedecer a Deus não é um peso. Obedecer a Deus é uma expressão de amor. Foi dessa forma que Jesus Cristo veio a essa terra. Jesus morreu morte de cruz para cumprir a vontade do seu Pai. Ao cumprir a vontade do seu Pai, não era um peso para Cristo, mas era uma satisfação. Ele sabia que ao viver uma vida de obediência, ele estaria expressando para o seu Pai o amor que estava no seu coração. Jesus é o nosso modelo. Jesus veio nos ensinar como é que nós devemos viver. É por isso que a cada dia, como filhos do Senhor, nós precisamos cada vez mais estreitarmos o nosso relacionamento para com o Criador. Quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele nos ensinou uma grande verdade. O exterior tem um grande valor para uma vida de um cristão, mas o objetivo primário da religião, da vinda de Jesus Cristo aqui a essa terra, é mudar o nosso coração. Porque quando o nosso coração está completamente seguro nas mãos de Deus, automaticamente as ações exteriores irão fluir naturalmente. Mas não pode acontecer o contrário, porque se nós mudarmos o exterior e o nosso coração não estiver nas mãos do Senhor, nada irá adiantar. Nós não teremos nenhuma vantagem diante de Deus. O desejo de Deus é que o nosso coração pertença a Ele e automaticamente o exterior represente quem é o Senhor que está sentado no trono do nosso coração. Todos nós somos conclamados a proclamar essa mensagem. Todos nós somos chamados a viver esse evangelho. Todo israelita deveria entender que ele deveria ser luz, o sal da terra nos dias em que ele estava vivendo, porque o desejo de Deus não era simplesmente alcançar aquela geração, mas o desejo de Deus era de salvar e alcançar todos os seus filhos que estão sob a face dessa terra. Uma religião que é vivida apenas para si, sem testemunhar para outro, ele não entendeu o que é o cristianismo. O cristianismo estabelecido pelo Senhor não é uma visão egoísta. O cristianismo estabelecido pelo Senhor é uma religião altruísta. É uma visão que mexe com todas as pessoas que estão acomodadas e que não estão testemunhando de Jesus Cristo. Aqueles que amam ao Senhor irão testemunhar do seu amor.
Aqueles que vivem o cristianismo quererão ser luz, sal da terra, nos dias em que estão vivendo. Aqueles que se dizem fiéis e que vivem nessa terra em algum momento, em decorrência de algum problema, luta, dificuldade, poderão de deixar de ser fiéis, em decorrência da condição humana. Mas a fidelidade de Deus, ela é perfeita. Mesmo que esse Deus olhe para essa terra e veja os seus filhos passando por lutas, dificuldades ou até momentos de fraqueza, o Deus que assumiu aliança com o seu povo, ele é fiel, ele não muda. Ele é de fato perene e permanente. Eis a razão pela qual a fé do rei Davi está estabelecida no seu Senhor, porque ele sabe que o seu Deus é imutável. É um Deus que não muda, é um Deus que constantemente estará fiel ao seu lado para que ele possa vencer todos os obstáculos da sua vida. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 40 do livro de Salmos, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: o Deus que nós servimos é um Deus imutável. Ele não muda mesmo que nós mudemos. Esse Deus continua nos amando mesmo que nós caiamos nos nossos pecados. Esse Deus continua sendo fiel conosco mesmo que nós nos tornemos infiéis. Quando nós olhamos para o nosso Criador com esses atributos, nós precisamos manter a nossa fé segura no braço do Onipotente. Eu e você, em algum momento, nós poderemos até desistir da nossa fidelidade, mas jamais se esqueça, o nosso Deus jamais será um Deus infiel. Ele jamais desiste de mim e de você. Ele irá até as últimas consequências para nos salvar. Ele poderá usar diversos métodos para tentar nos levar a vivermos uma vida dependente do Senhor. É por isso que nesse mundo nós poderemos passar pelo vale da sombra da morte. Não porque Ele queira que nós soframos, mas o objetivo é didático, é que nós dependamos dEle, é que nós confiemos nele para alcançarmos a salvação. Os que esperam pelo Senhor poderão passar por calamidades, mas no final eles irão se alegrar, eles irão louvar, porque o Deus que servimos jamais conheceu a derrota. É por isso, amigo, que nessa manhã eu convido você a abrir seu coração, amar a palavra de Deus, ouvir Deus falar com você. Abra teu coração e conte para Deus as tuas necessidades. E tenha certeza que as portas e as janelas do céu estarão abertas para te ouvir e derramar bênçãos sem medidas. Querido Pai, em tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos ser do Senhor cada vez mais. Nos toma nos teus braços, perdoa as nossas falhas, nos conceda a graça de estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração, e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.